Olá, glória a Deus. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, para sempre, pelos séculos dos séculos. Vamos continuar, né? Eu sou o pastor Van e quero continuar o estudo sobre Jesus veio. Jesus veio para destruir o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então Jesus veio também com este propósito, com este fim, de destruir o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então nós paramos aqui, falamos sobre breve, muito bom, uma bênção, um estudo. Disse que em breve, o texto é esse aí que está na sua tela, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, ou debaixo dos vossos pés. Então, em breve, Satanás seria esmagado. Nós vamos agora ver o que significa esmagar. O Deus de paz esmagará Satanás. Então, o que significa no grego, na palavra grega original, é esmagar, ok? Eu quero agradecer a você que se inscreveu agora no canal, a você que está vendo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, né? Poxa, está se simpatizando, está se identificando com os estudos. Poxa, é assim que eu penso, pastor. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, amém. Continue orando por mim. Seja bem-vindo, se inscreva, seja bem-vindo a todos, né? Em nome de Jesus. Há também ao meu amado irmão lá de Minas Gerais, eu não sei bem o nome dele, o pastor Voz das Nações, o profeta de Voz das Nações. A você, meu irmão, saúde, um abraço do seu amigo pastor Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba, para todo o Brasil, né? A minha gratidão, a força que você vem me dando. Glória a Deus pela tua vida. Então vamos lá, Brasil, vamos lá, você, meu irmão, minha irmã, acompanhe comigo, leia comigo aí, Romanos 16, 20, que diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O conforto, né? O conforto de Paulo, que é a graça de Cristo, que é o conforto para todo aquele que é de Cristo, para os que creem no Evangelho da Graça, para aqueles que têm a Cristo Jesus como Senhor. Então, o Deus de paz, o Deus da paz esmagará Satanás, ou o diabo, a antiga serpente. Então, o que significa, pastor, esmagará? O diabo ainda não foi esmagado? Veja que Paulo estava no ano, como eu falei, 55 a 58. Então, foi depois da cruz de Cristo, mas o diabo ainda não tinha sido esmagado. Na cruz ele não foi esmagado. O que aconteceu na cruz eu vou contar depois. Mas aqui ainda, ele não tinha sido esmagado ainda. E vamos ver o que diz o texto original. Esmagará, Satanás seria esmagado. Esta palavra aqui, este termo esmagará, vem da palavra raiz grega sintribo, ou sintribo, que é um verbo usado aqui, né? Paulo, neste contexto aqui, ou nesse texto, Paulo se utiliza de uma metáfora para dizer que o poder de Satanás será quebrado, sintribo, ou privado, sintribo, romper seu poder. Cristo iria romper, com a vinda de Cristo, em 70, ele iria romper, quebrar, privar Satanás, o poder de Satanás, né?
Então, Deus iria privar Satanás de força, de força. Então, o termo que Paulo usa é sintribo. E sintribo significa quebrar, privar, né, Satanás de sua força, ok? Muito bem. Então, o texto de Romanos 16, 20, ele nos leva a Gênesis, ele traz lá a memória de Gênesis 3,15. Né? Então vamos lá para Gênesis, para a gente entender. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que está escrito assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como eu já falei no outro vídeo, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Por exemplo, se isso aqui era uma parábola, se isso simbólico, se isso aqui é alegórico, né, uma metáfora, mas eu quero apenas trazer luz e dizer que este texto aqui, né, Paulo fala lá em Romanos 16, 20, dizendo que isto foi uma profecia para mostrar que um dia Satanás seria vencido completamente, perderia sua força, seu poder, perderia todo o seu poder, toda a sua força. Muito bem. Então, o próprio Deus se encarregou de pôr inimizade entre ti, a serpente, veja bem, por inimizade entre você e a mulher, ou seja, Deus se encarregou de pôr inimizade entre ti, que é a serpente. Então, quem é essa serpente aqui? Veja que está aqui o termo usado, a palavra serpente, entre a sua descendência, né? Veja por causa daqui, o versículo 14. Então o Senhor Deus declarou a serpente, que esta falava com Eva, né? Alguns estudiosos, teólogos, né, eles acreditam e afirmam que a serpente andava em pé e falava. Bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas que Eva conversou com ela, conversou, é inegável isso. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Esta serpente aqui, ela aparece lá em 1 Coríntios, olha só. Esta serpente que falou com Eva, com a mulher, aparece lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 3. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios, assim não ia não, mas é falha nossa. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, agora vai. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, assim como a serpente. Veja que a primeira vez que aparece, que ela aparece na história, a serpente, é lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Então a serpente apareceu aqui na escrita de Paulo. Agora veja que ela aparece aqui também no Apocalipse,
capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo de número 9. Está aqui, ó. Olha onde ela aparece também aqui. Veja que, como eu falei no estudo anterior também, né? O testemunho de dois é verdadeiro. Então, a história de Gênesis é verdade. Pode confirmar. Nós podemos crer, fazer base, fazer doutrina, e dizer e afirmar que foi um fato verídico. Por quê? Porque eles testemunham, tanto Paulo como João, testemunham da história da antiga serpente. Olha o que é que João diz, lá quando ele estava na ilha de Patmos. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Com certeza, João não estava citando uma serpente que ele viu ali na ilha de Patmos, nas rochas, no meio do mato. Não, ele está se referindo à antiga serpente, aquela que enganou Eva. É o mesmo que Paulo diz, a antiga serpente, aquela que enganou Eva. Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás. Então, está aqui quem é a antiga serpente, o diabo ou Satanás. Então, o próprio Deus que se encarregou de fazer inimizade, né, entre a serpente e a mulher. Quem seria essa mulher? A mulher dentro da escatologia, a mulher pode ser Israel ou a própria igreja de Cristo, né? Tanto gentios como judeus. João capítulo 3, olha o que diz o livro histórico de João. João capítulo 3, versículo 27, que diz assim: João capítulo 3, versículo 27. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Agora o 29. A noiva, olha só, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, a noiva pertence ao noivo, a igreja pertence a Cristo. Então, esta mulher, na escatologia, nessa profecia escatológica, é referente, né? Ou podemos dizer assim, é referente à igreja. A serpente nós já sabemos, identificamos que é o diabo, Satanás. Mas a mulher, ela pode ser referente, sim, podemos dizer, que é a igreja, né? A própria igreja de Cristo, entre salvos, gentios e judeus. Também podemos ver esta igreja aqui, Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículos de número 22 ao versículo 27. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas aos seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A noiva, a esposa de Cristo, é a igreja, a própria igreja, né? A igreja
salva a igreja escolhida entre judeus e gentios. Também podemos ver isto em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9. Né? Apocalipse 9, versículos 6 e 8. Deixa eu ver, Apocalipse 9, do 6 ao 8. Não é esta passagem, Apocalipse 9, 6 e 8, não é esta passagem. Mas você viu, quando eu achar aqui, eu passo, né, o capítulo e o versículo certo. Mas a igreja, né, ela é a própria, a união, né, a formação entre judeus e gentios, forma salvos o corpo de Cristo, que é a igreja, né, que foi a noiva e que agora é a esposa. Então, o seu descendente, o próprio Cristo. Então, quando ele diz aqui, olha, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, e o versículo 15, que isto aqui, para a gente entender isto aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, né? Então, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, o descendente da mulher que pisaria, que destruiria a serpente ou Satanás e o diabo. É o que nós estamos vendo em Romanos 16, 20. Quando Deus iria destruir, né, o diabo, Satanás. Então, olha, irmão, olha que coisa interessante. Olha cá, olha para cá. A profecia diz que ele nasceria o descendente da mulher. O descendente da mulher. Ele só poderia ser, só quem poderia esmagar a cabeça da serpente seria o descendente da mulher. Agora, olha para cá. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 1. Olha a profecia aqui lá no Gênesis. Já lá no Gênesis. Olha, vamos para Mateus capítulo 1 e o versículo de número 18. 18. Olha o que é que diz. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele só poderia nascer de mulher. Ele não poderia ter sido de uma união sexual de um homem com uma mulher, de José com Maria. Ele não poderia ser filho de José, biológico, mas a profecia dizia que ele teria que ser descendente de mulher, só de mulher, de uma mulher. Em outras palavras, Jesus só poderia, a profecia seria 100% correta se este homem nascesse somente de uma mulher, ou seja, milagre, impossível. E aconteceu. Está aqui, ó. O nascimento de Jesus, Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, antes que ele se casasse, tivesse uma relação sexual, Maria e José, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha o 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas olha o que o anjo disse a José. 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, só poderia nascer de mulher. Profecia é essa, que acontece sem deixar dúvidas. Agora, vamos ver Lucas, versículo 20. Sim, aí essa profecia completa-se no versículo 21. Ela dará à luz um filho, olha a profecia, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados. Então, só poderia nascer de mulher e não de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, né? Biologicamente, ele não poderia ter pai biológico, só mãe biológica, por causa da profecia, ok? Então, é descendente de mulher, ou seja, Cristo, e dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Tudo conforme o plano de Deus na humanidade, na história da raça humana. Tudo na soberania, no controle de Deus. Iria acontecer conforme Deus previu, planejou e executou para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Então, descendente de mulher seria o Cristo. Ferirá a cabeça de Satanás e Satanás ferirá o calcanhar de Cristo. Está lá na profecia. Agora, quando isso ocorreu? Eis a questão. Quando esta profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está aqui, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este te ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando que isto aconteceu? Cristo nasceu somente de uma mulher, obra do Espírito Santo, o pai dele foi o próprio Espírito Santo. Agora, quando esta profecia ocorreu, quando isto aconteceu? Quando, em primeiro lugar, esta profecia já começou a acontecer quando Cristo nasceu. Ele começou a ferir o diabo quando ele nasceu. Mateus 28, versículo 18. Olha só. Então, Jesus, 28, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus morre, ressuscita e diz para todo mundo, no céu, na terra e debaixo da terra, ele diz: foi-me dado todo poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo poder. Então, olha só também o que diz Hebreus 10. Então, aqui a serpente já começou a ser ferida. Por quê? Porque todo poder pertencia e pertence agora, segundo Mateus 28, 18, a Cristo, a Jesus, ao Filho de Deus. Todo o poder pertencia a ele agora. Então, Hebreus 10, o que é que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 13. O 12 diz: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, se referindo a Cristo. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Então, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Lembrando que toda essa passagem aqui de Hebreus 10, Paulo está citando o Salmo 110, versículo de número 1, que se refere a isso aqui, que Cristo, este sacerdote, acabou quando ele subir aos céus e se assentar à direita de Deus, né, até que os seus inimigos sejam como o estrado de seus pés. Então, Paulo cita aqui o Salmo 110, versículo de número 1. Você pode dizer assim agora: ah, pastor Van, o Senhor esqueceu que ainda falta um inimigo
a ser vencido. Qual? Eu pergunto a você. Qual é o inimigo que falta a ser vencido? Todos já não foram colocados debaixo dos pés de Jesus? Não. Então, você vai lá me levar lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ver se falta algum inimigo. Jesus já morreu. Ressuscitou. E falta ele vencer o quê? Venceu a morte. Se ele ressuscitou, venceu a morte. Mas, pastor, ainda falta, o senhor esqueceu, o senhor está esquecido aí. O senhor não vai sair dessa agora. Não, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 15, 24 e 25, que diz. 1 Coríntios 15, 24 e 25 diz: Então, pastor, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos, todos, pastor, todos os seus inimigos, Satanás não foi ainda não. Satanás está aí dentro das igrejas. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Olha aí, pastor. Então, ainda falta o inimigo, o diabo, ser vencido. Então, e os demônios também estão aí espalhados dentro da igreja, pintando, bordando, mandando crente para o inferno e colocando pestes, amaldiçoando os crentes, fazendo separação. E o negócio está feio, pastor, dentro da igreja. É diabo para tudo, é um diabo para cada crente. Então, os inimigos de Jesus, de Deus, ainda não foram vencidos, pastor. O que é que o senhor me diz sobre isso? E também, pastor, ainda falta a morte, que diz aqui o versículo 26, que o senhor esqueceu. O último inimigo a ser destruído é a morte. E agora? Bom, o fim virá quando Cristo houver destruído todo o principado e toda potestade. A morte não foi vencida não, pastor. Minha avó morreu, minha tataravó morreu, meu avô morreu, minha mãe morreu, meu pai morreu e eu vou morrer também, pastor. Então, vamos devagar, calma. Você não vai morrer agora, calma. Vamos examinar isso aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Aí vem a pergunta, e agora, pastor Van? Jesus venceu os inimigos, todos ou não? Bom, Colossenses, vamos lá, vamos ver isso aqui. Colossenses, primeiro vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses, vamos ver o que é que diz Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só. Então, Paulo diz que o fim virá quando Cristo houver destruído todo o principado, toda potestade. Só virá o fim assim. O fim viria se Cristo tivesse destruído todo o principado e toda a potestade. Colossenses 2,14, o que é que diz? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, os mandamentos, a lei, e nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele venceu a lei. 15. E tendo despojado, olha só, os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Venceu. O que é um triunfo? Triunfo é vitória. Ele foi vitorioso, está aqui, ó.
despojando os poderes e as autoridades, principados e potestade. Paulo diz que o fim viria quando Cristo houvesse destruído todo o principado e toda a potestade e poder. Diz que ele venceu a lei. Depois vamos ver se ele venceu a morte, ok? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Jesus triunfou ou não triunfou? Você vai vendo aí. Efésios, vamos lá para Efésios. O que é que diz Efésios? Vamos ver se Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Efésios 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, que é a nossa. A era deles era aquela lá, de Pedro, de Paulo e de João. Aquela acabou. Acabou tudo ali. Acabou a lei, acabou a antiga aliança, acabou os mandamentos, acabou, o que mais? O antigo pacto, acabou o primeiro céu, a primeira terra. Ali acabou tudo. A terra ficou lá, a terra da injustiça, do governo do ímpio, do homem ímpio, ficou lá naquela era. E ele diz, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Agora, olha o 22. Resposta para 1 Coríntios 15. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Colocou ou não colocou? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Os inimigos estão debaixo dos pés de Cristo, sim ou não? Responda. Agora, 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 21 e 22, que diz: 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não, olha que tipo, não é o batismo de água não, viu? O batismo de água acabou. Ficou lá naquela era lá de Pedro, de Paulo e de João. Agora é o batismo com o Espírito Santo. Se não for batizado com o Espírito Santo, não pode herdar o reino de Deus. E o batismo com o Espírito Santo não é falar, gritar, perambular e blibibi, nada disso. É uma mudança radical de pensamento. É crer no Evangelho da graça de Cristo. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. Olha, não é esse mais não. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos, olha cá, anjos, autoridades e poderes. Está sujeito a ele, debaixo dos pés dele. Está ou não está? Você responde. Então, mas pastor, tudo bem. Todas as coisas, todos os poderes, né, os anjos, principados, potestade, está sobre a autoridade de Cristo. Beleza, mas faltou a morte. A morte ainda existe, né? Então, faltou a morte. Beleza, vamos aqui agora. Então tá aqui, ó, o último inimigo. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, para a gente entender isso aqui. 1 Coríntios 15, 26, que diz, olha aí, pastor, uma pedra aí no seu caminho aí. Quero ver o senhor responder isso aqui, olha. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como eu falei para o senhor, a minha tataravó morreu, o meu bisavó morreu,
a minha mãe morreu, meu pai morreu, minha irmã morreu e eu vou morrer também, pastor. Jesus não destruiu a morte ainda não. O último inimigo a ser destruído é a morte. Primeiro, nós temos que entender que tipo de morte é essa. É a morte física? Não pode ser a morte física, porque a morte física é um processo. A morte física é uma passagem para a eternidade, para nós cristãos, nós que cremos na vida eterna. Então temos que passar por esta morte física. Que morte Jesus aniquilou? Que morte Jesus venceu as duas mortes. Ele venceu a morte física e venceu a morte espiritual, certo? O Jesus, o Filho de Deus. Agora, veja isto aqui. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele destruiu ou não destruiu a morte? Destruiu não, pastor. Me mostre, prove na sua Bíblia. Tudo bem. Vamos aqui para 2 Timóteo, capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 1, versículo... Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10, que diz assim, o 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Vamos ver se Jesus venceu a morte ou não. Nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Pela graça dele, ele quis chamar, ele foi a vontade dele, beneplácito dele, poder dele, graça dele. Salvação é mérito de Deus. Determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Desde os tempos eternos. Agora, olha o 10. Presta bem atenção no versículo de número 10, se ele venceu a morte ou não. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante. O que é inoperante? Se uma bicicleta, a marcha da bicicleta está trabalhando bem, ela está operando. Ó, ela está operante. Está operando, é operante, está trabalhando, a bicicleta está andando. Quando ela deixa de operar, ela fica inoperante. Se ela está inoperante, ela não trabalha mais. Ela não anda. Ok? Ela não se movimenta. Olha o que Cristo fez com a morte. Vou ler de novo. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor, Cristo Jesus, ele tornou inoperante. O que ele tornou inoperante? O que não opera mais? A morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, Paulo usa aqui uma linguagem, né, bem esclarecida, bem reveladora para Timóteo, seu filho na fé, né, seu parceiro de evangelho. Ele diz que Cristo tornou a morte inoperante, ou seja, Cristo destruiu a morte. Você está entendendo que Cristo destruiu a morte? Então tá aí. Venceu ou não venceu? Destruiu ou não destruiu? Deixou ela inoperante ou não deixou inoperante? Então, tá gostando do estudo? Tá lhe trazendo luz? Tá lhe trazendo coragem, força para vencer?
que todos os inimigos estão debaixo dos pés de Cristo. Vamos voltar para lá. Romanos. Então você viu, está aí na tela ainda, que Cristo venceu a morte, né? Pergunta, pastor, Jesus não venceu a morte ainda? O último inimigo, vamos lá, 1 Timóteo 15, 26, vamos responder isso aqui. Paulo responde a Timóteo 15, 26, ele diz, ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. E lá em Timóteo, 2 Timóteo, 1, 10, ele diz que a morte agora está inoperante. Por que inoperante? Porque Cristo venceu a morte. Ok? Dá o like aí. Ajuda teu amigo aí, ajuda teu amigão, teu parceiro. Dá o like. Multiplica aí esta bênção. Compartilha com força para os teus irmãos, tuas irmãs, pessoal do grupo, da igreja aí, crente, não crente, compartilha. E pede, olha, se inscreva aí, dá uma força aí ao teu amigo, dá uma força ao canal Iluminados pela Graça. Se inscreva aí no canal do abençoado irmão Van. Você de qualquer lugar do Brasil, qualquer região, norte, sul, leste, oeste. Eu sou aqui de Cabedelo da Paraíba, mas você aí do Rio Grande do Sul, Cristo é tua luz, né? Cristo venceu a morte, Cristo venceu Cristo venceu os inimigos, todos os inimigos de Jesus, todos eles, principados, potestados, anjos, arcanjos, serafins, estão sob o domínio dele, debaixo dos pés dele. E nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Então você de qualquer lugar do Brasil, você é um vencedor, você é uma vencedora, porque o Deus que você serve é vencedor. Então, ajuda teu amigo. Se inscreva aí neste canal para a glória de Deus. Próximo estudo, voltar aqui. Então, você já viu que Cristo venceu a morte. E vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 16 e o versículo 20. Aqui, ó. Em breve, o Deus de paz esmagará. Agora nós vamos... Olhe, pense no estudo que você vai dizer, Pastor Van... Nunca vi. Nunca na escolinha dominical só me ensinaram a falar em línguas. Fala em línguas, fala em línguas, fala em língua. Você vai ver aqui o que é esmagar. O que significa esta palavra destruiu? Jesus, sim, ainda tem mais. Ainda vou falar sobre Jesus destruiu a morte. O que significa aqui destruir no grego? Olha só, esquecendo. Tá vendo? Então, Jesus destruiu a morte. E o que significa isto aqui? Olha só, vamos aqui para 2 Timóteo, rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10 diz, por isso tudo suporto, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante, só um detalhe aqui, para eu não esquecer, ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, o que destruiu a morte? Vamos ver aqui numa outra versão, como é que fala aqui? Aqui é fiel, Almeida século 21, que diz Cristo destruiu a morte. Olha só. Tá vendo? E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Lembra? Por que Jesus veio? Destruir a morte do diabo. Vou continuar. Jesus destruiu o diabo. Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Só pelo Evangelho que você vai saber isso. Só pelo Evangelho da graça de Cristo. Quem gosta de lei não vai aprender isso não cresce não sabe nem que que Jesus já venceu o diabo, esmagou a cabeça dele da serpente, Jesus venceu a morte, tudo já está sob o controle dele, não sabe disso. Então, aqui diz, destruiu a morte. Outra versão, versão transformadora diz, e agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, né, e iluminou o caminho para a vida. E
a imortalidade por meio das boas novas. Amém? Então, próximo estudo, o que significa Jesus destruiu a morte? O que significa isso no grego? Qual a palavra que o grego usa e o seu significado? Amém? Deus continue te abençoando grandemente. Continue orando pelo seu amigo Pastor Van. Dá o like, compartilha e me ajuda aí. Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal que vai ser muita bênção para a tua vida.